Olá, meus amores que me seguem aqui no canal do YouTube, tudo bom? O tema do vídeo de hoje, ele também foi muito pedido, né? Eu venho sendo questionada de como é que a gente pensa e como é que a gente desenvolve uma boa estratégia processual. Então, vou dar dicas de como é que a gente tem que raciocinar um processo judicial, independentemente da área do direito, para que vocês possam aí realizar uma boa estratégia processual quando vocês se depararem com um caso concreto. Então, se você gostou aqui desse vídeo ou ficou interessado, confere a íntegra dele. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações e fica aqui para eu passar as dicas sobre estratégia para vocês. Um dos temas muito pedidos para mim é exatamente como é que a gente pode desenvolver, primeiro, o raciocínio lógico para pensar um processo judicial de forma estratégica e assim a gente desenvolver boas estratégias processuais. Eu costumo dizer que eu tenho que desenvolver o raciocínio lógico quando a gente começa a voltar para a nossa infância e começa a retornar à ludicidade. Quando a gente era criança, né, principalmente a minha geração, que é a geração Y, a gente jogava muito. Então a gente jogava jogo de tabuleiro, a gente tentava montar cubo mágico e quebra-cabeça, resta um. E tudo isso são elementos muito importantes para a gente desenvolver o raciocínio lógico, né? E a partir do raciocínio lógico eu começo a mensurar e desenhar possibilidades de estratégia processual. Eu costumo sempre dizer aos meus alunos que eu tenho que pensar um processo judicial ou como um cubo mágico, que vocês estão vendo aqui, onde a gente vai tentar, encaixar as peças para que a partir desse encaixe dessas peças eu consiga alinhar, todas as cores e assim fazer a montagem do cubo mágico. Ou eu tenho que pensar um processo judicial como um jogo de tabuleiro. Eu preciso mensurar, e raciocinar esse processo judicial como, deixa eu pegar aqui para mostrar a vocês, como um jogo de tabuleiro. Então, eu tenho que pensar o processo judicial como aqui, um tabuleiro, esse está fechado, é um tabuleiro de xadrez, né? Eu tenho que pensar o processo judicial como um jogo de tabuleiro, onde eu vou colocar aqui no tabuleiro todas as peças do jogo, ou seja, as partes envolvidas nessa relação. No meio, eu vou colocar ali qual é a contenda, qual é aquilo que está sendo debatido efetivamente naquele processo, qual é a lide. E a partir daí eu vou conseguir mapear os personagens, E vou tentar mapear a estratégia, raciocinando que este processo judicial é um jogo de tabuleiro. E aí, para que eu possa ter um raciocínio, que seja um raciocínio estratégico, a primeira coisa é, depois que eu coloquei aqui no tabuleiro, as partes dali, os oponentes daquela relação processual são a relação do contencioso. Eu posiciono aqui o case, ou seja, a lide. Eu agora vou ter que olhar para o tabuleiro com paciência e começar a pensar aonde eu vou encaixar todas as peças do jogo. Para que eu comece a raciocinar, é necessário que eu tenha uma ideia do sistema. É necessário que eu comece a pensar nessa estratégia processual, pensando num raciocínio hierarquizado, entendendo que esse meu sistema ele começa da Constituição para depois eu ir para aquela área do direito de forma específica que eu vou atuar, para depois eu posso ir para a aplicação daquela norma infraconstitucional que está sendo debatida ali naquele caso concreto. E aí, para que eu possa mapear da melhor maneira dentro desse jogo de tabuleiro, eu vou precisar dominar a base valorativa do sistema constitucional. Eu vou precisar saber qual é a real interpretação constitucional. Eu vou precisar pensar onde é que aquela minha área do direito ela está inserida dentro da matriz constitucional. No momento que eu consigo visualizar o sistema de forma hierarquizada, ou seja, de cima para baixo, vai me dar maiores possibilidades de pensar no caso concreto com um olhar que é um olhar para além da dogmática, ou seja, que é um olhar para além da aplicação pura e simples e isolada daquela regra. E aí eu vou precisar encaixar tudo isso dentro
dentro do meu tabuleiro, que é exatamente aquela relação processual. E aí eu vou começar a raciocinar do texto constitucional, depois eu linko aquilo que está no texto constitucional naquela microárea do direito e depois eu vou linkar diretamente no caso concreto para verificar quais são as normas infraconstitucionais que eu aplico naquele caso concreto. Eu conseguir pensar de forma hierarquizada vai me dar maiores possibilidades para que eu consiga achar qual é a estratégia perfeita, ou se fosse um jogo de xadrez, qual é a jogada perfeita para que eu consiga dar o checkmate e, quem sabe, vencer aí o jogo, né? No caso, especificamente no processo judicial, a gente tem que levar em consideração outros fatores, são as externalidades que estão para além da minha estratégia. Como o juiz decide, como a jurisprudência se posiciona sobre aquele tema. Então, na minha estratégia, eu tenho que pensar de todas essas maneiras. Eu tenho que começar o raciocínio pelo texto constitucional, depois linkar esse raciocínio com aquela microárea do direito, depois verificar qual é a norma infraconstitucional que eu aplico naquele caso concreto e depois eu vou precisar estabelecer essa estratégia argumentativa a partir do tripé de uma estratégia processual, que é pensar como a doutrina ela interpreta a natureza jurídica daquela demanda, ou seja, daquele instituto que eu estou ali litigando naquele caso concreto, como a doutrina ela conceitua, por exemplo, o que é um dano moral, o que é um dano material, o que é um fato gerador, né? Quais são as naturezas dos crimes contra a ordem tributária, por exemplo, se for na área penal. Então eu vou começar da natureza jurídica desses institutos e eu preciso trazer o olhar da doutrina. Depois eu vou precisar verificar aonde aquele instituto está enquadrado dentro do sistema, partindo da matriz constitucional, chegando naquela microárea do direito e depois visualizando ali a regra, as leis específicas que eu aplico naquele caso concreto. E por fim, eu vou precisar fazer um mapeamento do judiciário, ou seja, como os tribunais, como a jurisprudência, ela se comporta, né, decantando esta legislação na realidade. Qual é a interpretação da jurisprudência sobre esse instituto e sobre a aplicação dessa norma? Quando eu consigo mapear tudo isso, eu vou ter mais respaldo e mais segurança jurídica para conseguir encontrar a jogada perfeita e dar o meu checkmate da estratégia processual. Então, recomendo a vocês que sempre estude partindo da Constituição, depois inserindo naquela microárea do direito, depois buscando a regra e analisando todos esses institutos a partir do tripé do olhar da doutrina, do olhar da jurisprudência e do olhar da legislação, para que eu possa encontrar e mapear da melhor maneira possível as possibilidades de um determinado processo judicial. Se eu raciocinar que assim como um jogo de tabuleiro, eu preciso ter paciência, né, para estrategicamente colocar as peças aqui, né, colocar as peças, por exemplo, no jogo de xadrez, colocar as peças no local perfeito para que eu possa dar o checkmate, da mesma forma eu tenho que fazer com o processo judicial. Eu tenho que raciocinar que ele é um jogo de tabuleiro, que eu vou inserir as peças ali e depois eu vou colocar os demais elementos, que é a jurisprudência, a doutrina, a legislação, o raciocínio constitucional, e a partir da utilização de todos esses institutos, eu vou ter segurança para, no jogo de tabuleiro, mover muito bem as peças para que eu possa dar a jogada perfeita e assim eu consiga dar o checkmate. E aí, no processo judicial, para que eu possa fazer toda a argumentação teórica, né, com sustentáculo jurídico e com sustentáculo legal, jurisprudencial e doutrinário, para que eu possa entregar o melhor produto, o melhor direito, a melhor prestação de serviço para o meu cliente. E assim a gente vá lutar para que seja uma demanda de contencioso, eu consiga o julgamento procedente daquela demanda, né? E assim a gente consiga ter êxito naquela relação processual. Da mesma forma de um jogo de xadrez, da mesma forma que um cubo mágico, né? Da mesma forma do que qualquer jogo, desenvolver estratégia processual requer paciência, requer calma, requer raciocínio lógico, requer perspicácia e domínio do valor da construção do raciocínio jurídico. Conseguindo dominar essas peças, com certeza vocês vão entregar a melhor prestação de serviço naquela área do direito que você resolveu seguir.
Se você gostou desse vídeo, dá aqui aquele like, né? Se você não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações e a gente se encontra em breve num próximo vídeo. Eu espero que essas dicas ajudem vocês a cada vez mais se capacitar, a cada vez mais estudar, analisar a jurisprudência e assim se desenvolvam profissionalmente em rumo aí a uma carreira de sucesso no ambiente da advocacia ou em qualquer outra área do direito que vocês queiram seguir. A gente se encontra aí no próximo vídeo. Um grande beijo no coração de todos e todas vocês.